a minha última pergunta, eu fiquei pensando, né, porque eu sou psicólogo, eu atendo muitas pessoas, eu acho que muita gente fica um pouco intrigado com esse filme, inclusive pela questão do suicídio, as pessoas ainda, naturalmente, né, ficam chocadas com isso. Tem a questão da perda de sentido, que mostra no filme, das relações, enfim, uma série de coisas que muita gente ficou, assim, intrigada mesmo. Eu confesso que desde o início já, até porque eu já estava um pouco contaminado com o que o pessoal estava falando sobre o filme e tudo, eu fui assistir já meio esperando um pouco disso, dessas críticas, pelo que eu tinha lido do filme, de sinopse, de trailer que eu assisti e de pessoas que estavam comentando sobre ele, até do livro também. Eu não li, mas eu vi comentários, então assim, eu não fiquei tão surpreso, né? Mas eu achei muito legal essa crítica, acho que isso tem que acontecer mesmo. Mas eu fiquei me perguntando assim, e enquanto psicólogo então, né? Lógico que tudo que eu falei até aqui tem a ver com a minha profissão, esse olhar que eu tenho, mas o que eu poderia dizer, assim, né? Então eu acho que a primeira coisa, enquanto psicólogo, falando desse filme, é que a crítica do filme, na minha opinião, faz total sentido. Algumas pessoas disseram que o filme não é esclarecedor, que ele não explorou o potencial que tinha, porque deixou muita questão indefinida, o final não foi bom. Tem gente que, né, talvez não teve essa percepção e também às vezes queria um final melhor, queria saber de onde veio essa doença, esse mal, que faz as pessoas suicidarem, de onde que é. As pessoas querem respostas, né? Eu entendo isso. Mas eu acho que o filme ele foi, sim, ideal, o desenvolvimento dele até onde ele abrangeu. Por quê? Porque o filme fala sobre uma coisa que está acontecendo agora. Eu acho, né, a minha crítica, a minha visão, a minha leitura em relação ao filme é que é uma crítica do que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu acredito que realmente foi muito legal o cara não dar a resposta de o que, que vai acontecer, de onde veio, por quê, não fechar tudo, não ter um desfecho assim total. Eu acho que foi muito legal porque está acontecendo e quem vai dar esse desfecho, quem vai dar o norte para o que vai acontecer, orientar toda concluir essa história, somos nós que vamos colocar um final nessa história que está acontecendo. Eu acho que isso que é importante. Então o filme ele deixa muita coisa aberta para a gente se questionar, para a gente refletir, para a gente pensar sobre essas coisas emocionais, de relacionamentos, as superficialidades, a essência das coisas, as tecnologias, usar elas de uma maneira benéfica. Eu acho que elas são excelentes, mas a gente tem que saber usar. Eu, neste momento, estou usando tecnologia para falar com vocês, mas eu acho que a gente tem que se questionar muito sobre os nossos comportamentos. Não é fácil, porque a gente é um ser acomodado, a gente é um ser social, a gente está interessado na vida dos outros. É muito cômodo ficar do outro lado da tela olhando todo mundo. Então, assim, são uma série de dificuldades, de hábitos que a gente vai desenvolvendo que não são fáceis. A psicologia explica tudo isso. Mas eu acho que é um desafio, é um dever a gente pensar sobre isso. E o filme ele deixa esses pontos de interrogação justamente para cada um pensar, olhar para o próprio umbigo e pensar sobre isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não poderia realmente ter um final. Um final, assim, né? Ter muitas respostas, ter amarrado todas as questões. E assim, né? Teve gente, aí é outra coisa que eu queria comentar, teve gente que não entendeu bosta nenhuma do filme, por quê? Porque a Netflix teve, não sei se vocês ficaram sabendo disso, a Netflix teve que fazer um uma notificação falando para as pessoas não usarem vendas, porque surgiu um desafio da venda, o desafio do Bird Box, que é o nome do filme, que é o quê? Você fazer várias atividades do seu dia a dia usando venda. Então é cozinhar usando venda, subir escada usando venda, andar na rua, sei lá, gente. Que estupidez, gente. Então acho assim, essas pessoas realmente elas não entenderam porcaria nenhuma do filme, porque o filme ele realmente tá tentando dizer sobre a essência das coisas, sobre a importância de olhar para as coisas certas. Aí as pessoas vão lá e assim, eles fizeram essa notificação porque o pessoal está se machucando, lógico, né? Tá tendo acidente com isso. É meio que a baleia rosa, baleia azul, sei lá, esse tipo de coisa assim, gente, retardado, pelo amor de Deus. Para pensar o filme, ou seja, as pessoas que fizeram isso, tipo, fez tudo ao contrário do que eu acho que o filme se propõe que as pessoas façam, que é pensar, refletir. Não, foi lá, pôs a venda e saiu reproduzindo merda, né? Então, assim, eu acho que tem gente aí que não entendeu nada do filme, essa é a minha opinião, né? A incapacidade das pessoas, né, de pensar e serem mais autênticas
e ter menos e aparecer menos e ter menos carência de aparecer, de chamar atenção, porque isso de fazer esse desafio para mim é isso, é muita carência, ter aparecer de alguma maneira e realmente indo contra tudo que eu acho que esse filme poderia proporcionar e contribuir com as pessoas. E eu acho que produzir uma obra dessa na sociedade hoje é totalmente pertinente, como eu falei, né? Acho que faz muito sentido a gente estar precisando de refletir cada vez mais sobre essas questões e de todas as maneiras, a arte, a ficção, enfim, a música, tudo é bem-vindo. Eu acho que cada pessoa entende melhor uma linguagem. Eu tenho a dizer em relação a isso também que, em relação ao filme, né, e puxando para o lado aí da psicologia, da minha experiência clínica, centenas de atendimentos, acho que talvez milhares já de atendimento que eu fiz, que a sociedade está mesmo em um adoecimento generalizado, tá com sérias dificuldades de fazer o básico das relações presenciais, que são presenciais, saudáveis e genuínas, ou seja, é muita aparência, pouca essência. A gente está tendo no consultório que ensinar coisa básica para as pessoas, do tipo, aprenda a dizer não, aprenda a se expressar, não distorce tudo, não viaja demais, os delírios, né? Eu falei sobre isso lá no começo desse vídeo, desses comentários, que o filme mostra um pouco do delírio. Gente, as pessoas não estão conseguindo ter o mínimo de clareza, de lucidez nas relações amorosas delas. Quando eu falo relação amorosa, não é só relacionamento amoroso, é tudo, né? Porque tudo envolve emoção, amigo, família, casamento, namoro, ficar, etc. Então as pessoas estão com muita dificuldade mesmo, isso está acontecendo. A depressão está em ascensão, você pode ver que em toda esquina abre uma farmácia, isso não é para casa, é um monte de medicação e eu acredito que as medicações psiquiátricas, antidepressivo, são o carro-chefe disso, porque a gente vê que está muito comum antidepressivo. Quer dizer, gente, se a pessoa está tendo esse tanto de antidepressivo, para que serve antidepressivo? Para depressão. Então, a sociedade está se deprimindo e está aumentando, os índices de suicídio aumentam, sim, com isso. E a minha previsão, honestamente, assim, de novo, eu não gosto de ser alarmista, mas para mim é um colapso social. Um ano atrás eu fiz uma palestra sobre pais e filhos e eu já estava falando sobre esse colapso, que eu acredito que vai acontecer algo assim muito extremo, porque a gente tem que pensar o seguinte, isso é uma coisa que está claro, está acontecendo. Como eu disse, as gerações que estão vindo, elas estão vindo cada vez mais frágeis, emocionalmente mais frágeis. Se a gente for pegar talvez fazer uma comparação, as gerações mais antigas, mais velhas, elas talvez não tiveram tanta oportunidade de ter um desenvolvimento intelectual por conta da falta de informação, da tecnologia que não era tão desenvolvida quanto é hoje. Mas elas tiveram uma base emocional boa, sabe? Se for comparar com hoje. Hoje aconteceu o contrário. Hoje você vê um monte de jovem com um desenvolvimento intelectual, assim, muito foda, assim. Tipo, é muito comum você falar assim, nossa, essa menina tem só 1 ano, mas ela é tão inteligente, só tem 2 aninhos, mas já sabe mexer em tablet. Quer dizer, é uma coisa muito avançada para se comparar com as gerações antigas que não tinha isso. Mas em compensação, emocionalmente, eles são muito frágeis. As gerações que estão vindo agora, elas não têm inteligência emocional que tiveram os seus ancestrais, né, os pais, os avós, que foi um pouco da emoção que foi desenvolvida assim com a dificuldade mesmo da vida, né, os desafios, talvez até um pouco de ignorância assim na educação, mas que hoje a gente já está percebendo isso, está claro. Você fazer tudo que a pessoa quer, você dá só amor, você estraga seu filho, e as gerações estão vindo cada vez mais frágeis, e por isso que eu acho que está vindo um colapso por aí, porque a gente tem que pensar o seguinte, os mais velhos, as pessoas, as gerações que ainda têm alguma, vamos falar, alguma condição emocional, a tendência é eles ir dando lugar para os mais jovens. E os mais jovens eles estão muito frágeis. Então, são eles que vão ser os políticos, os empresários, estão na saúde, na segurança, na educação. Então, quem que vai dar conta disso? Como que vai ser esse tanto de gente frágil lidando com isso? Então, acho que é um dever nosso pensar nisso, porque está acontecendo. 1 ano atrás eu falei isso, e a minha percepção é que hoje está um pouco pior. 1 ano só. E eu acho que vai só piorar isso. Então a gente tem que pensar nisso. E por isso que eu falo que esse filme ele é tão pertinente, tão contemporâneo, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Só um adendo que eu queria fazer, que eu acho que eu não falei disso nos comentários anteriores, tenho quase certeza,
que eu vou colocar aqui, vai ficar um pouco fora, né, do momento que eu deveria ter falado, mas que eu acho que isso é importante, que eu lembrei agora, que é o seguinte, no filme, falando do filme, né, quando a pessoa vê o mal, ela fica muito angustiada, ela fica desesperada. Quem assistiu o filme percebe que até tem algumas cenas que às vezes só de estar percebendo que tem alguma coisa chegando perto, a pessoa fica totalmente desesperada. Isso, na minha opinião, é muito tem muito a ver, muito se identifica muito, casa muito com o ataque de pânico. Por que eu estou falando isso também? Porque o pânico está muito comum. As pessoas estão tendo muito ataque de pânico. Qualquer um hoje sabe o que é ataque de pânico, eu já ouvi falar, eu conheço alguém que teve ou já teve. E o ataque de pânico é o que? É o pico da ansiedade, é o cume da ansiedade, é a ansiedade no nível extremo. Então acho que o filme também retrata um pouco disso. Você vê que a ansiedade, que é o pânico, a depressão, o suicídio, eles estão tudo ali andando junto, não tem nada separado. Então acho que o filme também coloca um pouco disso. E as pessoas hoje que estão tendo ataque de pânico, elas têm que se perguntar que elas estão fazendo alguma coisa muito errada da vida delas, estão deixando de olhar muito para dentro delas, para a vida delas, para a casa delas, para o dia a dia delas e está olhando coisas que não deveria. Porque a gente só chega no processo de pânico quando a gente negligenciou todos os sinais de ansiedade. Ninguém dá pânico do nada, assim, nunca tive agora, não. Vai aos pouquinhos, vai desenvolvendo, a ansiedade vai aumentando, o corpo dá sinais de ansiedade, você vai negligenciando aquilo, até que o seu corpo fala assim, então eu vou te mostrar que você está precisando olhar para você mesmo. E aí ele vai e faz você ter pânico, você acha que você vai morrer, que está dando um ataque do coração, mas pânico não mata. Mas é muito ruim mesmo, se você não cuidar ele vai só aumentando. E eu acho que o filme traz um pouco disso, tanto que às vezes a pessoa tá lá, do nada ela dá uns distorcidos, uns delírios, e de repente ela fica super desesperada, e isso é um ataque de pânico, e aí é a hora que quem olhou para o mal se ferrou, morreu, né? E aí já são outras questões que eu já comentei. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito grande, eu acho que a minha crítica sobre o filme ficou maior que o filme. Mas é porque tem muita coisa mesmo para abordar. Eu não falei só do filme, eu tentei pegar uma série de interpretações que eu fiz do filme e trazer para o dia a dia, para a vida, trazer e contribuir com vocês, falar um pouco do que a gente tem que estar atento, do que a gente pode melhorar em termos do nosso emocional, das nossas relações, olhar para a gente mesmo, para nós mesmos, para a essência, esquecer um pouco a aparência, gente, porque a essência no final é o que importa, isso está muito claro, e poder ajudar quem estiver em volta também, né, incentivar que a pessoa também busque a essência dela, porque às vezes a gente sem querer ou querendo incentiva a aparência, a superficialidade, e a gente está adoecendo quem está em volta da gente e a gente mesmo. E eu acho que o Gabriel Goff fala uma coisa muito legal, que é a gente é a média das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que a gente mais convive. Então, se você está incentivando alguém que é do seu convívio que ela adoeça indiretamente, que ela seja superficial, que ela você tá baixando a média ali em volta de você e você vai junto, né? Então, acho que é importante a gente pensar e a gente ama as pessoas que gostamos dos nossos entes, dos nossos queridos amigos, é, relacionamentos amorosos, familiares, e a gente tem que cuidar disso, tem que ter essa coragem de ser autêntico, vale muito a pena. Beleza? Bom, eu não falei isso nos outros vídeos, mas se você tiver alguma pergunta de algo que eu não falei, eu não sei se vai ter algo que eu não falei sobre o filme, pelo menos acho que eu falei das coisas mais sim, que apareceram, mas vai ser um prazer responder. Manda sua pergunta aí embaixo do vídeo, me manda inbox, manda e-mail, sei lá. Faz seu comentário, se você concorda comigo, se você não concorda, beleza? E eu agradeço por ter acompanhado até aqui. E quem sabe aí um próximo filme que tiver muito a ver com essa questão, essa leitura da psicologia, da minha área, né, que é o que eu vou falar da minha área, eu apareço de novo. Mas sempre estou colocando outros vídeos de outras questões também, beleza? Então um grande abraço e até breve.